A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida à sua casa. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde. Venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. The Nose Mustache Pub e Churrascaço. Os tímpanos estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que é o meu trevinho de 4 folhas. Com a gata preta, mano. Não, que gata preta? Então é o meu trevo de 4 folhas. Gato preto dá sorte ou não, afinal? Eu não sei, né? Hã? Tu tem muita superstição? Eu não, acho que não. Eu passo mais de escada, nem ligo essas coisas. Tu passa? De boa, assim? É igual o Padre Quevedo, entorte meu dedo, vai, entendeu? Vamos tudo pro inferno. Eu não sei se eu tenho superstição. Viver a vida cobrindo espelho, tá? Por causa da nona. Vira boneca, rosto de boneca. Que? Tinha prima que virava, não mas conseguia por causa dormir. daquela da Com a Xuxa? boneca olhando, virava todo o rosto das bonecas. E tinha várias. Então pensa, toda noite tinha que virar todas. Tenho nóia isso. Mandinga, tu acredita em mandinga, superstição, essas tretas assim? Eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Vamos descobrir juntos hoje no Avesso. Vamos, tá. Bobear temos, né? Qual foi todo mundo acho que tem, né? Qual foi o programa que a gente veio aqui que vocês queriam me levar de ambulância? Não. Aí foi sobre toque. Toque, mas a gente não sabe que não tem. Daí no fundo todo mundo Tu era mais doente da mesa. Eu acho que superstição é mais ou menos assim. É mais assim. ou menos isso, vai? Acho que é. Usar a mesma roupa é Avesso. superstição? Hã? Usar a mesma roupa é superstição ou porquice? Eu volto a perguntar pra ti, o que tu porquice, acha? Tá dando sorte a tua jaquetinha? Não sei, eu tô trabalhando contigo, né? Tá dando sorte? Então, ó. Qual é o vale ponto de a vista, pena, vai? Vale a pena. Tá bom, vai. Quem tá aqui? Programa do Avesso no ar, hoje é segunda-feira. Não temos feriado essa semana, que o Brasil tá nos deixando desacostumado, né? Que pena. Porém, semana que vem teremos mais um, tá? Só pra coisa avisar. linda, Coisa maravilhoso. linda, quarta-feira, se eu não me engano. Maravilhoso. No programa de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre crença, superstição, mediunidade, que muito tem a ver com isso aí? interessante. Tem. E quem estudou foi um psicólogo, né? Ele fez Eu adoro essa trilha, serve pra tudo. Você bota essa trilha. Serve pra tudo Essa trilha é boa, essa trilha da treta, boa. vai. Vamos apresentá-lo, ele Manda, que é vai. psicólogo, mestre em educação e doutorando em psicologia social no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, grande Jefferson Rei Show. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, Pete, boa tarde, Mano. Boa É tarde isso a mesmo, todos. é mediunidade, Jefferson, que nós vamos debater hoje? Conta pra nós. Também, acho que vocês abordaram assim de maneira Meio geral? Meio original na abertura, a ideia do por que as pessoas acreditam no que elas acreditam, né? Por que elas acreditam? Tem explicação? A gente pode pensar em várias, mas assim, talvez as pessoas ao longo da vida não parem para pensar quando que elas começaram e por que começaram a acreditar no que elas acreditam, né? As pessoas precisam acreditar em algo, Jefferson? Senão elas não têm sentido em viver? Isso é interessante, isso é uma das coisas que eu trabalhei no meu doutorado, que eu trabalhei com 4 grupos diferentes, um grupo de médiums, que são pessoas que trabalham como médiums, assim se auto-intitulam médiums. Mas aí a ver com o espiritismo? Sim. Certo. E dentro de centros espíritas variados. Com pessoas que buscam atendimento ou buscavam atendimento nesses centros. Um grupo de ateus e agnósticos, que aí tem a ver com o seu questionamento, e um grupo de pessoas com afiliações religiosas não espiritualistas. 4 grupos, bem diferentes. Bem diferentes. Ateus. E eu investiguei se essas pessoas têm experiências em comuns. E tinham? Sim, por exemplo, já vivenciaram algum tipo de experiência em comum, desde alguma visão ou audição em comum, alguma experiência de, por exemplo, que ela atribui algum tipo de cura em comum. Por exemplo, o ateu e o médium tiveram a mesma experiência? Não, são bem diferentes os tipos de experiência. Mas né? a experiência às vezes não é a mesma, Jefferson, e o modo de ver ela que leva torna ela pra uma... diferente? Então, aí a gente entra na questão de atribuição de causalidade, né? A que eu atribuo as experiências, qual é a visão de realidade que eu tenho. Mas, assim, em termos de frequência, de percentuais, bem realmente falando, os médiums e os consulentes e os grupos de pessoas que têm afiliações religiosas, eles relatam muito mais experiências do que pessoas
que se dizem ateus ou agnósticos. Mas, por exemplo, se você geral. pegar uma Idade Média, que a gente vê muita coisa, que tudo era culpa de Deus, ou do diabo, né? Tinham Sim. 2 culpados no mundo, era Deus ou o diabo. Sim. A causalidade aí não se aplica de uma maneira muito diferente? Então, Porque daí era meio que desculpa pra tudo, não era? sim, na Idade Média e mesmo ainda em muitas culturas que convivem conosco ainda, diferentes da nossa, a atribuição de causalidade a eventos era bem diferente dessa que nós temos hoje na nossa sociedade, que é muito mais tecnológica, muito mais científica e muito mais racional. Então a cultura tem um papel muito importante nessa questão do que se acredita e a que se atribui, por que determinados fenômenos acontecem. Por exemplo, se a gente pensar culturas mais antigas, ou até algumas que ainda convivem conosco, mas que vivem em regiões, por exemplo, mais isoladas, talvez o fato de haver um eclipse ou uma erupção de um vulcão seja atribuído a um deus. Então eles vão ter toda uma conduta sociocultural para, vamos dizer assim, se relacionar com esse deus. Por exemplo, fazer uma oferenda, ou não fazer determinado tipo de comportamento, ou só pescar em determinado dia, ou caçar em determinado dia, ou não ir caçar em função disso. Então... Mas vou te dar um exemplo, né? A gente tá falando de superstições, né? O líder da comunidade judaica esteve conosco, né, Pete? Sim. E ele contou uma história que as mães ensinavam os filhos que elas não deviam apontar os dedos para as estrelas, porque nasciam verrugas na mão. E ele contou que, na perseguição dos judeus, os judeus, por tradição, contavam estrelas, que era uma brincadeira. E eles contaram isso para as crianças não se dedurarem, entende? Para não serem presas. Sim. Se criou uma superstição com base no fato histórico, nada a ver. É mais ou menos isso, Jefferson? Sim, então a gente vai olhar o que tem por trás de determinadas superstições, a gente pode encontrar explicações, às vezes, completamente inusitadas como essa, que não tem nada a ver, às vezes uma proteção. Então, se de repente você não sair para a rua em determinado local, porque vai acontecer uma coisa perigosa, entendeu? Relacionar com isso pode estar por trás de Aquela coisa, vi um superstição. corvo, né? Vi um corvo. Sim. Antigamente tinha muito sangue. Até do gato, né? O gato preto cruzou meu caminho. Mas há quem diga que é bom, há quem diga que é ruim, né? Então. Mas por que tu resolveu estudar isso? Alguma pois coisa né? te intrigava? Muito supersticioso. Ele disse, não, vou ter que estudar pra O ver. que tu queria saber dessa galera? Então, o grande mote assim, que eu tive para mover nessa busca, desde que eu entrei para a graduação em psicologia e também estava junto dentro do meu mestrado e agora com doutorado, é entender, e isso é uma questão dentro da própria história da psicologia, da psicopatologia, é entender assim, as pessoas que têm essas experiências, elas têm algum tipo de transtorno mental? Ou é possível que as pessoas vivenciem certas experiências, por exemplo, como uma alucinação e não tenham um transtorno? Eu posso, por exemplo, ver algo, ouvir algo e eu não necessariamente eu ter um transtorno. E elas têm? Os estudos têm mostrado que não. Mas se eu não acredito, significa que não existe? É boa essa pergunta. Talvez para você não, né? É uma discussão sem fim? É uma discussão polêmica ainda dentro da ciência e que varia de cultura para cultura. Por exemplo, então, se a magia vai ter um poder sobre mim, se tem gente que pensa assim, se eu não acredito, não tem poder nenhum sobre mim. Agora, para aquelas pessoas que acreditam, a gente pode pensar que o próprio fato de acreditar gera uma série de respostas, vamos pensar, neurofisiológicas e vai acabar fazendo com que elas possam adoecer, por exemplo. Então, e aí entra uma questão bem interessante dentro da ciência, qual é o poder da crença? Mas você estudou sorte e azar nisso? Ou não? Teve um estudo baseado em sorte e azar, a história? Porque tudo que é crença envolve, né? Não, isso dá sorte, isso dá azar. Sim, dá sorte, eu dá azar. não estudei, mas assim, quando você pensa em atribuição de causalidade ou de correlação entre eventos, assim, por que eu começo a atribuir que passar embaixo de escada dá azar, né? Provavelmente que tem alguma coisa lá em cima da escada que tende a cair, pode ter alguém pintando. Vai cair a tinta, possivelmente, né? Exatamente. Então, assim, você pode associar com um evento que em si não tem nada de sobrenatural, uma coisa bem... Uma vez eu li uma das explicações por que as mulheres andam pro lado de dentro da calçada.
todo o fator histórico, Pete, porque antigamente... proteção, né? Não, mas antigamente se jogavam os dejetos humanos pela janela. Sim. E aí pegava no homem. E osso, aí o homem deixava a mulher pra dentro porque caía M nele, né? Então, eu nem falei isso, ó. Tô bem agora. Ó, estão falando que tu é o Mas cara já estão falando que tu é o cara, já começaram a te elogiar e estão perguntando sobre xamanismo. O que é O xamanismo? Xamanismo é um fenômeno Magia, transcultural. né? Não é? Na verdade, o xamã é o dentro das comunidades tradicionalmente mais que seriam, a gente pode chamar não indígenas porque não é o termo correto, mas comunidades tradicionais, e isso acontece no planeta inteiro, inclusive hoje. O xamã é o líder religioso espiritual, ele é o médico, ele é o terapeuta dentro dessas comunidades. As comunidades, por exemplo, pensa uma comunidade lá dentro da Amazônia que não tem contato com a civilização, ou lá na Sibéria, ou lá na África, você vai encontrar a figura do xamã. E o xamanismo é o fenômeno. Então, assim... As curas, as enfim. curas, as supostas capacidades que o xamã tem, por exemplo, de fazer chover, ou de controlar o clima. De ver espírito, né? Eles fumam De aquele ver cachimbão, espíritos. cachimbão bacana, entendeu? Aí o cara vê o que ele quiser, não é? A chanupa, É, eles aquela chamam chanupa, na nossa aquele- linguagem tupi-guarani. A Glória Maria fumou um, não foi? Pouco bom. Fumar um daqueles, né? E ver coisa. Pouco bom, né, Jefferson? Então, tem culturas xamânicas que vão fazer uso de substâncias psicoativas para atingir esse estado. Tem outras não. Que aí também já são outros estudos Aí dessas outros substâncias estudos, também, né? Se são outros boas, se são ruins, se fazem bem, se fazem mal. Mas voltando para a crença é um fator muito importante nas vidas das pessoas. Você perguntou se crença tem a ver com sentido e significado para a vida? Sim. Quando a pessoa não acredita mais em nada, muitas vezes é nessa situação que ela vai adoecer, ela vai deprimir. E rola muito o caso da pessoa que não acredita em nada. Opa, o jogo virou, comecei a acreditar. Você acredita em tudo? Aconteceu algo comigo que daí agora eu acredito em tudo. Então. Nessas tuas pesquisas, tu encontrou Bom, a muita gente gente assim? Tem um caso famoso do próprio Allan Kardec, que é criador da doutrina espírita. Ele era um cético. E ele foi investigar fenômenos, os fenômenos das mesas que se mexiam, mesas girantes, ou que faziam batidas, e ele acabou acreditando na existência de espíritos. E a partir daí ele começou a codificar toda a doutrina. E tem pessoas que deixaram de acreditar, né? Mas quando a gente pensa em crença, a gente necessariamente não tem que pensar em crença religiosa. Sim. Pode ser uma crença pessoal, uma crença social, uma familiar? Uma crença, por exemplo... Política? Política ou futebol, por exemplo. Tem gente que é movido lá em São Paulo mesmo. O primo do meu orientador, a gente sempre brinca que se o Corinthians está bem, ele está bem. O piso da casa dele é todo preto e branco. Então, se o Corinthians está mal, ele está mal. Então, É incrível, né? Como crença isso... e dá significado. É forte. pra ele. É muito forte para ele. Aqui em Se ele Criciúma torcesse- tem muito torcedor assim Mas daí também. eles estão mal foi quanto tempo já? Mas daí, pra te ver Faz como, 20 anos como é que que eles estão estão as mal. relações. Mal, né? É um ruim os nossos torcedores. Pra melhorar, tá ruim. Você não acha? Mas daí você não acha que acreditar nisso tudo é uma tremenda baboseira? Porque o cara pode viver sem isso? O que você conclui no seu estudo, Jefferson? Pode. Tem muitas pessoas que vivem sem isso e elas atribuem isso ao poder da mente, por exemplo. Quer dizer, eu tô livre disso tudo. Sim. Tem até estudos hoje que mostram que algumas sociedades, por exemplo, dos países nórdicos, que têm baixo nível de envolvimento religioso, as pessoas têm uma qualidade de vida psicológica talvez melhor do que aquelas que têm alto nível de envolvimento religioso. Mas isso não pode ser generalizado, assim. Não é perigoso você falar isso também. Então, assim, isso é muito relativo. Tem sociedades que têm alto nível de envolvimento religioso. Também já se pensou que a crença ou a superstição estava associada com baixo nível de renda, estava associado... Não tem nada a ver também. Nada a ver. Sabe, nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas têm alto padrão de renda e são bastante crentes e supersticiosas. Mas tem muito a ver com a educação, né, Jefferson? Não? Tu não cresce ouvindo tua avó, teu pai, tua mãe falando isso, e daí tu já Sim. nasce com aquilo e vai propagando. Se você pensar em termos de educação informal, sim. Agora, em termos de nível de escolaridade, não. Não tem relação Não, nenhuma. não. Só digo mesmo na criação mesmo, Exato. né? De crescer Isso- numa residência que não passa embaixo da escada. Então, a forma como o que eu cresci ouvindo, isso é uma questão até que eu discuti. É preciso, a gente diz no popular que é preciso ver para crer, né? Mas também a gente pode pensar que o crer pode vir a partir de vivências que a pessoa tem. E essas de educação, o ambiente onde eu cresci, pode ser muito significativo. Que a bisavó já falava pra nona e virou uma verdade absoluta. E Então, são as crenças Então, familiares. isso é muito
comum nas sociedades tradicionais, mas assim, uma das coisas que eu vi na minha pesquisa, por exemplo, a criança começa a ter algumas experiências incomuns, que nós chamamos hoje, estudamos dentro da psicologia anomalística. Se isso dentro da família que ela cresceu é ok, por exemplo, se ela cresce uma família espírita e ela vê supostamente um espírito, e a família diz que isso está ok. Agora, se isso acontece numa família que diz que essas coisas são coisas do mal, ou que isso não existe, e a criança continua percebendo, isso pode trazer sofrimento psicológico para ela. Porque ela não consegue dar um significado para a experiência que ela tem. Então, dependendo do contexto sociofamiliar, o desenrolar dessa história pode ser diferente. Você me perguntou por que eu me interessei por isso, porque quando eu estava lá na graduação, foi apresentado um simpósio, eu estava no primeiro ano de graduação, um caso de um menino que ele dizia saber o que as plantas sentem. Ele dizia? Ele dizia, e ele tinha alguma dificuldade de aprendizagem também na escola. Quantos anos? Ele tinha 7 anos. E aí ele foi levado a um profissional de saúde e teve um diagnóstico apresentado nesse simpósio de esquizofrenia. Eu até hoje não concordo com o diagnóstico, assim, por uma série de questões que não vêm ao caso agora. Mas eu sei que a partir daquele dia o menino se tornou esquizofrênico. Ele foi tratado dentro do sistema de saúde como esquizofrênico, pela família como esquizofrênico, na escola como esquizofrênico. Então, hoje os critérios diagnósticos eles mudaram bastante no sentido de entender que se certas experiências que a pessoa tem ou aquilo que ela acredita fazem parte do contexto sociocultural dela, isso não pode ser considerado um transtorno, uma patologia. Então, assim, se você, por exemplo, Pete, é espírito e vê espírito ou fala com espírito ou ouve espírito, isso faz parte do seu contexto cultural religioso, isso não pode ser considerado uma alucinação. Ou, pelo menos, não uma alucinação dentro de um quadro com um transtorno mental. Agora, muitas vezes as pessoas que não fazem parte desses contextos têm essas experiências e elas acreditam ou vão acreditar que isso faz parte de por exemplo, dependendo da religião, que isso é do bem ou do mal, ou elas não aceitam que elas têm isso e acabam entrando em sofrimento por causa disso, e às vezes as próprias crenças e superstições vão fazer com que vão limitar a ação da pessoa e o comportamento. Por exemplo, não usar determinada roupa, não ter tal comportamento, ou evitar certos tipos de relacionamento, enfim, a pessoa vai se limitando em função daquilo que ela acredita. E isso vai vir também, existem certos tipos de transtornos mentais que a pessoa acaba, que a gente diz que ela tem um conteúdo religioso. Por exemplo, a pessoa acredita que ela é o novo Messias. E tem casos históricos, por exemplo, aquele lá das Guianas, lá do pastor Jim Jones, não sei se vocês lembram, que ele disse que o mundo ia acabar em determinado dia e convenceu todos os fiéis a cometer suicídio e as mães a assassinarem os filhos. Né? E naquele dia foi aquele monte de centenas de pessoas mortas por causa de crenças e superstições. Então nem sempre crença religiosa é boa, nem sempre acreditar faz bem. Depende muito da pessoa manter um certo senso crítico sobre a realidade. Só esse mês mesmo, quantas vezes o mundo já acabou, né? Não sei se vocês viram. Eu sobrevivi tá uns 20 já, olha. né? Quantas vezes você sobreviveu já? Uns 30? Furei a dieta várias por causa disso, mas Pois tudo bem. Furou a dieta que o mundo ia acabar. Claro, daí a gente fura, né? Vai acabar bem acabar, gordo. daí a gente vai comer. E amanhã não precisa Porque amanhã não preciso, né? Tá, olha quem tá aqui hoje, Pitbull, Hoje a vai. gente conversa com o Jefferson Reis Show, ele que é o nosso psicólogo, que tá batendo um papo legal aqui no Avesso. Um parabéns especial pra ele, o nosso mago, o nosso bruxo. Tava de aniversário ontem. Tá sumido, né? Sumiu, né? Tá com muita reunião, né? Muita reunião. Eles não tá ganhando dinheiro, tem muita reunião. Happy Tem birthday to you. muita reunião, não tá ganhando dinheiro. Mas acho que essa quinta ele vem, porque não é feriado, né? Essa quinta a gente canta um parabéns pra ele ao vivo. Pode então, ser? nosso Homem Tá, a Crônica. gente já volta aqui no Avesso com mais superstições. Ó, dá o tempo de a gente quebrar um espelhinho, tá? Aí galera, meu nome é Marco Túlio Zanini, sou consultor e professor e eu também escuto o programa da Avesso. Vamos curtir junto, é isso aí. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados.
Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Pitburigo, Voltamos, onde? maninho, aqui no programa do Avesso, nessa segunda-feira ao vivo. Ao vivaço? Aqui da Rádio Som Maior, ao vivaço. Hoje tem papo Cortella, hein? Tem Cortella. Ele não vai Tem vir aqui Cortella. pra gente entrevistar ele? Vai, infelizmente ele não Tá dá grandão, entrevista. né? Ele não dá Ele não dá entrevista. entrevista? Não, ele falou que só, Só pro Bial. Só pro Bial. Tá bom, então. A gente Ele pega ele não dá- na fazer o quê? curva. Não, também mas hoje é um grande evento. Tem ingresso que ele ainda vai pra vir, tá? vender? Ainda tem alguma coisa aqui na Som Maior. Liga pra cá. Liga pra cá, pra Som Maior. Você sabe imitar ele? Tu sabe imitar ele, Marlon? Não. Ele é Mas bem... é engraçado. Ele é de Londrina, né? Quem já Não sei. assistiu a Ele é palestra dele paranaense. diz que depois, com o tempo, acostuma. Ah, Que a o- inteligência dele Ele é... supera esse cacuete. Ele é um monstro, vai. Hoje tem Cortella, então, ó. Hoje no Census Hall, a partir liga das pra cá, 7h30. vai. Ainda tem ingresso aqui na Som Maior, tá? E o nosso entrevistado gosta muito dele. Jefferson Gosta. Reis Show, psicólogo, mestre em educação e doutor em psicologia social no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Quero saber o seguinte. Não, tu vai saber depois da lista de superstições pra ele, Bora, pode ser? vai. Vamos fazer um jornal com ele, com lista de superstições, Marlon? Tem jornal? Jornal do Avesso. Oferecimento. Neste Novembro Azul, realize seus exames na Clinimagem. As superstições mais estranhas ao redor do mundo. Olha a Vamos ver. primeira, gente. Roupas do avesso. Por isso que eu gostei dessa. Roupas do avesso. As moças no século XIX quase sempre vestiam suas roupas do lado avesso, pois acreditavam que assim iriam proteger seus maridos do perigo enquanto estavam viajando pelo mar. Viu como o avesso é bom? O que tu acha? Eu acho ótimo. Então, a característica da superstição é justamente ela não tem nenhuma Explicação. relação, uma explicação Tem nada lógico? lógica, né? Aracnídeos. Ter aranhas em casa era sinal de sorte no final do século XVI. Por isso, tinha-se o costume de colocá-las dentro do bolso, comê-las ou girá-las 3 vezes ao redor da cabeça. É saudável. Mostrando respeito, Da no onde que Camboja, vem isso, durante cara? o Festival de Ano Novo, comemorado em abril, as crianças lavam os pés de seus pais e avós para demonstrar respeito e receber bênçãos e trocas. Ah, isso até tá legal. Não é Isso um é, negócio tão é. estranho. Na China, o número 4 é considerado um algarismo de azar, pois sua pronúncia é muito parecida com a palavra que significa morte. Ah, bom, mas daí tem uma relação... Azar, morte, é. Tem uma relação lógica. Olha a vibe zumbi. Na Turquia, as pessoas acreditam que se você mascar um chiclete durante a noite, você irá se transformar em carne podre. Será que acredito isso? Na Turquia, verdade, Jefferson? cara. Ouviu alguma coisa nos seus estudos? Não ouvi, mas talvez a gente pensar em algumas... O que é feito o chiclete, né? Você não estraga, igual a jujuba. Depois que eu descobri, não Não, nem vou falar aqui. Couro de porco. Não, mano. esses dias eu tava num grupo Mó fitness, nojeira, falaram que rapaz. Trident não pode comer Trident. O Trident é ruim também. Daí Mó saí do nojeira, grupo. não pode Peguei mais que sair do grupo, Jefferson. Tá, números pares. Números pares. Na Rússia, sempre presentei alguém com um buquê de flores em quantidade ímpar, pois os números pares são apenas para funerais. Ah, aí... Interessante. Desligue o ventilador. Na Coreia do Sul, as pessoas acreditam que se você pegar no sono com o ventilador ligado, você pode morrer. O caso é tão sério que os ventiladores do país já vêm com timer. Aí é pra economizar energia, né? O governo que inventou isso aqui pra economizar energia. Ou Não, e tem uma- também do celular carregando. Tem gente que tem medo de morrer mesmo, estourar, explodir. Pode acontecer um curto-circuito, aí sim. Ó, isso aqui é mais próxima da gente, ó. vai, ó. Italianada. Nada de piscina depois do almoço. Isso aí eu cresci ouvindo isso. Isso a vida Os inteira. italianos acreditam Da congestão. que se você fazer uma refeição e entrar na água, dentro de Da 3 a 4 congestão. horas você vai morrer. Alguns até evitam tomar banho depois de comer, pois acham que o corpo não terá sangue Na suficiente verdade, o italiano evita tomar pra banho sempre. mantê-lo quente e digerir Italiano toda a são comida. porco, não toma banho nunca. É um banho por semana. Aí outro papo, né? Espera meia hora, filho. É, né? Leite sagrado. Nos casamentos realizados na Índia, o anel é jogado em um recipiente com leite e os noivos têm que encontrar a joia. Quem achar o anel primeiro irá tomar as rédeas da relação. Tomar as rédeas da relação, muito bom. Mas que bosta isso. Ave da sorte, pra fechar. No Ano Novo, em Belarus, as mulheres competem em jogos de habilidade pra determinar quem vai se casar primeiro no próximo ano. Um dos jogos consiste em fazer uma pilha de milho em frente de cada jovem e soltar um galo pra que ele escolha uma das pilhas. Acredita-se que a escolhida pela ave irá se casar primeiro. Jefferson. Sai daí, porquinho da Índia também tem? Vai na casinha que tu escolheu e tal, tem alguma coisa a ver? Porquinho da Índia é mais próximo da gente. É um jogo, né? inclusive. O jogo, Eu lembro de um Mas jogo. não tem nada a ver com superstição. Tá, daí. não, eu quero saber de uma coisa que é muito polêmica, o poder da oração. Às vezes a gente tá, né, numa enrascada, daí a gente se gruda no rosário, a gente se ajoelha na igreja, né? A gente fala, Deus, o Senhor, cadê você? E funciona? Então, se você pergunta para as pessoas que fazem oração quando elas estão com uma
emoção, um sentimento, uma intenção muito forte, certamente elas vão dizer que sim. Se a gente pensar em termos científicos, entram várias questões aí. Por exemplo, é possível mensurar na pessoa que está recebendo oração algum tipo de alteração naquele momento? Será que tem alguma alteração se a pessoa está, sei lá, com problema cardíaco ou com câncer? Será que a oração tem algum efeito lá no corpo da pessoa? Então, a gente pode pensar isso, já tem alguns estudos sobre isso. Alguns estudos mostram que sim. Mas também é uma questão polêmica que implica algum tipo de ação da mente à distância. Ou seja, eu estou aqui rezando para alguém que está lá, sei lá, no hospital ou que está lá numa outra cidade. E aí a gente tem que pensar, será Mas daí, por exemplo, as pessoas que morrem mesmo recebendo orações. É porque as pessoas não rezaram o suficiente? Uma vez eu vi num congresso que teve em Porto Alegre, um cara apresentou um trabalho dizendo assim: não rezem por mim, porque todos os pacientes do estudo que tinham recebido oração morreram no final do estudo, né? Então, o ponto que ele trazia era justamente esse. Será que se a oração tiver algum poder, então as pessoas não poderiam ter morrido? Se Macumba funcionasse, o Campeonato Baiano terminava empatado. Exatamente. Não é? Mais ou menos essa... É a premissa das pessoas. Não é, cara. É toda a vida. Isso aí é normal, pô. Como se fosse só na Bahia. Né? Não. Aqui também, né? Já enterraram uns sapos aqui. Tem um sapo enterrado no Majestoso aí faz 20 anos já. Eles não acharam esse sapo ainda. Não faz 20, louco. Para, não fala. Não, mas eu quero saber o seguinte. Então, você falou do poder da oração. Daí, vale ou não vale? Então, para a pessoa que está fazendo, com certeza vale. Isso que para ela vale, bacana. Lá na USP, por exemplo, a gente estuda, tem um laboratório de psicologia social da religião. Então, quais são os aspectos psicossociais envolvidos nas crenças das pessoas? Por que as pessoas acreditam naquilo que elas acreditam? Então, para a pessoa que está fazendo a oração, isso é muito importante. Outra coisa que a gente conversava aqui no intervalo, né? Diante de situações de estresse, situações limites da vida, por exemplo, uma doença terminal, muitas vezes as pessoas vão se apegar na religião, na espiritualidade, com uma estratégia de enfrentamento que nós chamamos de coping religioso espiritual. Isso é válido, sim. E para muitas pessoas, nesse momento, é aí que elas vão encontrar sentido e significado para esse momento da vida, por exemplo, todos nós vamos passar. Mas a vida não é feita de pequenos momentos? Sempre a gente não vai se renovando? É mais ou menos esse o sentido? Sim, mas tem momentos que são mais difíceis de viver. Por exemplo, perdas. Tem um cara bastante conhecido na psicologia, o Viktor Emil Frankl. Ele foi prisioneiro nazista em Auschwitz. E um dia ele estava lá numa solitária de metal, nu, que tinham tirado toda a roupa dele, e ele já tinha visto todos os amigos e família serem torturados e assassinados. E aí ele se deu conta que os nazistas tinham tirado tudo dele, menos uma coisa, que era o direito de escolher como que ele ia reagir àquela situação. E aí ele toma a decisão que se ele saísse vivo lá do campo de concentração, ele ia criar uma terapia que ajudasse as pessoas a encontrar o sentido da vida. Então ele sobrevive e ele cria a logoterapia ou terapia do sentido da vida. Então assim, ter um sentido, acreditar em alguma coisa, independente do que você acredita, ajuda as pessoas a lidar com as fases da vida, com os momentos da vida, inclusive com os momentos ruins, bons. Mas, por exemplo, se usar amarelo no ano novo, não era amarelo, Pete? E o quê? Amarelo Dinheiro? Era riqueza. Tem uns que usavam vermelho para ter, não tinha um monte de encalhada aí que usa vermelho. E tá tudo encalhado. Mas na real, o branco, que todo mundo quer começar o ano com não pode usar preto, não pode usar preto. Então, isso é uma questão cultural. Tem culturas que o luto é branco. O Japão, né? O Japão é branco, né? É o contrário, né? Então, isso mostra como que a cultura pode influenciar crenças, como a gente falava mais cedo. Então, isso não tem nenhum embasamento real, como, por exemplo, pular 7 ondas. Tá aqui, ó. Pular 7 ondas. De onde é que vem aqui? Trata-se de uma tradição africana ligada à Umbanda e ao Candomblé. Sim. O 7 era um número considerado espiritual. São 7 dias da semana e os chakras. Pular 7 ondas ajudaria a invocar os poderes de Iemanjá, a deusa do mar, que purifica e nos dá força para vencer os obstáculos. Agora você vai ver ali no Rincão, né, no dia 31 à meia-noite, muita gente que não é um bandista, ou não é do Candomblé, pulando onda. E aí se falar que vem do Candomblé, eles ainda brigam com você, né? Exatamente. Nem sabe, né? Nem sabe. E nem sei se vem do Candomblé ou da Umbanda. Pois é, ninguém sabe. É mais ou menos aqui. Agora, sim, existe uma relação nessas religiões que você falou, que
O mar é uma deusa, né? Mãe Iemanjá, que no nosso sincretismo está associado com a Nossa Senhora dos Navegantes. Já tem uma relação também direta. Já tem uma relação direta. Mas, por exemplo, mais falando- conclusões, mais vai. conclusões do seu trabalho, Jefferson. O que mais tu chegou à conclusão? Então, a gente que não sabe. crença influencia muito a percepção da realidade. Eu tendo a ver as coisas que eu acredito. Isso Mas isso por quê? A vida fica mais fácil? não necessariamente, mas dá significação para as coisas. É muito mais fácil eu conseguir viver explicando do que eu viver sem respostas, sem Mas explicação. é tipo, quando você fala, por exemplo, que modifica a tua realidade, é mais ou menos quando a gente vai comprar um carro. Você quer comprar um carro, no outro dia você só começa a ver aquele carro. É mais ou menos isso? Ou, por exemplo, você é uma mulher grávida, quando fica grávida, ela só vê mulheres grávidas. Sim, Tem talvez. Não, quando tu acha que tu tá grávida, só não, aparece aí- grávida no teu caminho. Tu abre a revista, só tem coisa de bebê. Daí tu diz, pronto, né? Sinais. Já foi. Sinais Sinal, da né? vida. Tem a sinal. ver isso aí ou não tem a ver? Pode ser só você estar com o seu foco de atenção mais voltado para isso. Aí, quer dizer, é né? só questão de foco. É só uma questão Mas de quando você foco. fala de crença, a questão do foco também tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Meu foco está direcionado para aquilo que eu imagino. Exatamente. Por isso que eu tendo a perceber aquilo que eu acredito. E isso é muito interessante, porque a gente não se dá conta disso. Isso está acontecendo o tempo todo. Só que a gente não para olhar para isso. Assim, a gente não se dá conta que a nossa percepção pode nos enganar, por exemplo. Eu lembro uma vez, eu tinha 18 anos, eu estava nos Estados Unidos e aconteceu uma coisa, e eu saí na rua e estava um dia nublado, assim como hoje, e era noite, e aí eu vi luzes se movendo No céu. das nuvens. E eu saí correndo, voltei, eu estava num ginásio com estudantes, Com medo. e não, saí dizendo que eu estava vendo objetos voadores não identificados. Aí quando veio todo mundo para a rua e tal, e aí eram Canhão. lasers sendo projetados nas nuvens de uma grande distância, então ficava só aquele círculo se movendo. Então, assim, para mim, eu vi uma coisa, e se ninguém tivesse me explicado, eu até hoje Até ia eu achar estaria- que eu tinha visto um disco voador. Pra quem sonha, Jefferson? Tem gente que sonha e a coisa acontece. Então, Por exemplo, isso aí. olha, eu tive um sonho e que Legal, o eu dou aula fulano sobre que isso. já, Tá, que meu já tio- morreu meu tio, ele tava sonha pra conversando jogar com no o bicho. Mano, por exemplo. E daí? Tava conversando com o Mano. Tocou Chama- diferente. Sonhos pré-cognitivos. Tem muita gente, vocês vão ver aí se o pessoal está escutando aí, muitas pessoas, o percentual de pessoas que sonha com coisas que vêm acontecer depois é muito alto. Mas daí, cara? Mas Então, e existe daí? explicação pro sonho não, ou eu, não? eu te pergunto, você que é o doutor aqui, e daí? E daí, né? Então, como é que pode a gente se inverter essa ordem temporal? Será que isso é possível? Será que é possível eu sonhar com algo e se algo realmente vir a acontecer depois? Tem muitas situações que não é uma premonição, uma pré-cognição, e sim uma probabilidade muito alta. Por exemplo, a mãe sonha que o filho vai sair de carro e vai sofrer um acidente, né? Agora, o filho todas as noites sai, bebe e anda de carro, entendeu? A probabilidade de acontecer o acidente é muito alta. Agora, tem gente que dá detalhes muito específicos Sonho. do sonho. O sonho vem com detalhes e isso realmente aí se torna assusta. Mas você já Assusta. ouviu relatos desses? Sim. Isso é comum, por exemplo, crianças que têm sonhos que alguém vai sofrer um acidente ou vai morrer na família. Mas ela tem a sensibilidade mais aflorada, a criança? Dizem, né? Talvez. Mas a questão, por exemplo, às vezes para a criança, ela sonha e acontece, depois ela não quer dormir. Isso traz um sofrimento também. Tem pessoas que sonham com números, por exemplo, vão jogar no bicho. Meu tio ele dormia tarde pra sonhar, pra Ah, jogar no bicho. ganhava? Ah, de vez em quando ganhava. Eu tinha um tio que não tenho, hoje ele não Eu sei também se ele tenho, joga, eu mas também ele tenho. jogava e ganhava muito com com as percepções dele, assim. Então isso é tudo a gente pode dizer que essa é só a questão do sonho pré-cognitivo, ou se existe o poder da oração, isso vai entrar numa área que hoje ainda é bastante emergente na ciência, que é a própria natureza da realidade, assim. Talvez existam dimensões da realidade que a gente não perceba. E somos ignorantes porque não conhecemos. Exatamente, mas talvez não tenha nada de sobrenatural. Seja Assim, simplesmente... uma falta de explicação ainda para certos fenômenos que a gente desconhece. Tem coisas que nunca serão explicadas, Jefferson?
Eu não sei na te explicar vida. isso. Não sei te explicar isso. Olha quem tá aqui hoje, Pete. Vai. Jefferson Rei Show, nosso psicólogo aqui dando um nó na nossa cabeça. Tá, a Vamos gente já pensar. volta aqui no avesso. É só o tempo da gente fazer o que agora? De pular. Pular o quê? Onda? Vai. Olá, eu sou Carla Farias, coelhinha da Playboy e agora coelhinha do programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, Bateu a Fome, baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Voltamos, Pitbull igual a minha supersticiosa. Estamos aqui no programa do Avesso, não sou eu, olha o ouvinte, tá? Manda, vai. Hoje a gente tá aqui conversando com o Jefferson Rei Show sobre, enfim, superstição, crendices, tudo. Daí diz o João Vieira o seguinte: sou técnico em eletrônica e teve uma vez em que eu estava consertando uma placa de um equipamento durante o dia, fiz tudo e não consegui resolver. Fui dormir com aquele serviço na cabeça. Sonhei que achava o defeito em um componente. No outro dia fui, troquei o tal componente e resolvi o defeito. Sim, isso acontece muito. A nossa mente fica processando, Aí trabalhando. no sonho foi lá e falou: Sim. João, ó, vai lá e mexe no tal. E deu certo. Tem muitas histórias assim. Tem muitas histórias, né, Jefferson? No consultório tem muitas que aparecem pra ti. Tem muitas. E dessas muitas. pessoas Tenho acabam 24 sendo- anos de consultório. Acaba sendo então- tratadas como meio malucas, te pirou, né? Não, mas você não chama mais ninguém de maluco, né? Não, pelos outros, né? Os outros. Psicólogo não. Mas tem Mas algum às que você vezes- diz, rapaz, esse cara é louco mesmo, né? As pessoas às vezes ficam em dúvida sobre a sua própria sanidade quando têm experiências assim, experiências muito incomuns, que fogem da explicação do que é possível, do que é real. Aí chega no teu consultório e diz: doutor, tô louca, Sim, me isso ajuda, mesmo. tô pirando, tô vendo coisa. Exatamente. Então, assim, como... Claro, eu como cientista, como pesquisador, como psicólogo, eu tenho que... toda a minha prática tem que ser baseada em conhecimento científico, e deve ser assim. Agora, por outro lado, não é só a ciência que traz conhecimento, né? As tradições milenares, as culturas trazem muito conhecimento também. Só que a forma de conhecer a realidade das tradições é diferente da maneira que a ciência faz. A experiência, por exemplo, se você vai conversar com alguém de uma tradição indígena africana, amazônica, ou aborígene, certamente você vai aprender muito com essas pessoas sobre a realidade local, sobre a natureza, sobre os animais. E é claro que eles não aprenderam isso pelo método científico. Não pelo A método... gente vê algumas tribos, por exemplo, que eles comem determinados frutos porque previnem tal doença, mas sem conhecimento de ciência nenhuma, né? Sim. Assim como você vai encontrar na nossa cultura ainda, as pessoas que têm conhecimento tradicional sobre plantas, sobre ervas, e muitas vezes aí o pesquisador, o cientista vai lá e vai descobrir o princípio ativo justamente a partir do conhecimento popular. Outros vão ser negados, mas muitas vezes esse conhecimento ele é corroborado pela própria visão da ciência. Ó, o Mário Guizzi Neto tá mandando aqui, ó. Manda um abraço pra Não ele. posso ouvir, mas vai um abraço pro meu grande amigo aqui, tá mandando pra você, ó. Não, ele não conseguiu ouvir o avesso hoje, porque ele é fã incondicional do avesso, Mário. Boa tarde, Sempre. já fui acadêmico desse cara. Ele é o cara. É o José Felipe Búrigo. Tá mandando um abraço pro mestre. Manda um abraço para ele também. Tô ouvindo ele. Hoje em dia tu dá aula do que, Jefferson? Eu dou aula na Unesc, já fazem 15 anos, e Qual que é a disciplina? a psicologia da consciência, onde a gente estuda essas experiências da consciência e o diagnóstico diferencial entre as experiências incomuns e transtornos mentais, e trabalho também com psicologia corporal, a psicologia do corpo, né? Como que o nosso corpo se bloqueia, guarda emoções e como... Aquele lance do corpo fala? Também, aquele livro lá do Pierre Vai, que É foi meu famoso, professor né? também. E trabalho também com essa área da psicologia, hoje chamada psicologia transpessoal, que estuda então os estados modificados e ampliados de consciência. Mas quando é que a superstição faz mal pra pessoa, Jefferson? Quando ela limita, quando a pessoa passa a viver, Ela não consegue função mais. disso. não consegue mais viver e ela fica só movida por isso. Ela não consegue mais ter o bom senso ou o senso crítico de questionar a própria superstição. Então ela fica, e não só a superstição, a crença, o fanatismo vai fazer isso também.
Hoje você está vendo, agora quando eu cheguei aqui estava mais um atentado lá nos Estados Unidos, né? Mais um massacre. E se você faz isso em função da sua suposta crença religiosa, por exemplo, você entra e se dá o direito de jogar um carro contra um grupo de pessoas porque você se julga um enviado de Deus, né? Como você falava no seu sonho, né? Tem muita gente que pensa assim. Então, quando você não questiona, perde o senso crítico sobre a sua própria experiência, sobre aquilo que você acredita, e você vai ficando completamente fechado como aquela sendo a sua única possibilidade, isso que vai levar ao adoecimento. Qual foi o caso mais complexo que você viu na sua vida, assim? Uma coisa que... Pergunta difícil, 24 anos. Pois é, né, cara? Anos, olha. Mas tem um aí, pô, esse aí foi de alguém que se achava um deus nórdico, assim. Olha, eu não sei se a pessoa que eu vou contar esse caso está me ouvindo, mas não vou citar o nome. Mas esse caso me chamou a atenção. Esse rapaz, ele é um profissional da área da saúde, ele viu uma entidade na rua, desde a adolescência. Ele nunca teve coragem de falar. Ele via sempre? Sempre. Sempre não, mas mesma? ele via. A mesma? E era uma entidade toda coberta de palha dos pés à cabeça. E aquilo não tinha explicação para ele, era de uma família católica e ele achava que aquilo era coisa do mal. Aí ele foi estudar e ele aprendeu durante a graduação que ter esse tipo de percepção, ele tinha algum tipo de transtorno mental. E aí quando ele foi conversar comigo, ele disse, eu vejo isso era uma alucinação visual, né? E aí eu mostrei para ele uma foto de uma entidade do candomblé que é toda de palha, coberta de palha. Na hora ele falou, é aquilo. E ele disse, é isso que eu vejo, então não sou louco? Eu disse, não, você não é louco, você tem uma percepção. Agora, se a sua percepção é real ou não importa. Importa que aquilo deu sentido para ele. Ele vê aquela foto, ele deu um alívio psicológico. Poxa, muito beleza, grande. tô tranquilo. Sabe, isso foi... Mas daí depois ele se dedicou a estudar? O entendimento ou não? Eu acho que não, mas assim, para ele bastou naquele momento entender, ou seja, ele deu um significado, um sentido para a experiência que ele tinha. Eu imagino que muita gente acaba guardando algumas superstições para si, né? Para não ser chamado de louco. Sim. Acabam escondendo essas... Inclusive, durante muito tempo se pensou que só as pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental é que falavam ou que tinham essas experiências, e só elas se atreviam a falar. Porque, por exemplo, certas experiências, se você falasse que tinha, vamos voltar lá para a Idade Média, você era acusado de bruxaria. Era bruxaria na hora. Ia para a fogueira. Né? Então, você não podia curar ninguém, né? Com uma erva que você ia para a fogueira. Lembrando que as classes que não eram da nobreza ou do clero não tinham acesso à medicina. Então, elas só podiam recorrer viver e morrer, curandeiros. Né? Não, tinha que viver e morrer. Era, as curandeiras. Ô, Jefferson, tu acredita que nada é por acaso? Destino. Baita palavra, hein? Eu não sei mais o que eu acredito. Pra ser bem sincero. Assim, ó, eu não posso negar que certos eventos acontecem com correlações. Por exemplo, você está pensando em alguém, o telefone toca, e alguém que eu não vejo há muito tempo, que eu nunca penso, e aí eu penso e de repente o toque é aquela pessoa. Acontece umas loucuras acontece. Assim que olha com todo mundo, né? Então, assim, há uma correlação entre as coisas que às vezes eu fico espantado. Então, agora, às vezes as pessoas também atribuem causalidade para as coisas que não têm a mínima causalidade. Tem um amigo meu que diz assim, e quantas vezes você pensou nessa pessoa e o telefone não tocou? Também. Olhar para outro lado, né? Sempre... Então, assim, manter esse bom senso, mas será que é isso mesmo? Sabe, isso é um sinal de saúde mental também, de saúde psicológica, sabe, assim, manter sempre um juízo crítico sobre si próprio, sobre a realidade, eu acho que é uma questão de saúde, isso não faz mal para ninguém, sabe? A gente passou no teste humano, na saúde mental, o que tu acha? Não tava aqui avaliando você, né, minha querida? Tava avaliando, pra cima de mim, psicólogo. Pra cima de Boa! Na hora que você chegou, você avaliou todo mundo aqui. Pô. Isso é papo de psicólogo de vocês, né? Meu bruxo, obrigado pela presença. Adoramos, muito legal. Vai continuar, esse estudo já tá ok, mas vai continuar pesquisando ainda? Sim, também? continuamos pesquisando, faço parte do laboratório lá da USP e continuamos pesquisando. Aqui na Unesp também temos um grupo de pesquisa sobre isso. Tá certo, ó, esse programa do Avesso que você pegou só pela metade, nós vamos subir no podcast, então você vai acessar o 48, ele vai estar lá, vai estar no YouTube, vai estar tudo que é canto, beleza? Você vai poder achar esse programa, espalhar e curtir depois, fechou? Fechou, acabou. Valeu? Aí a gente volta. 34 folhas? Vamos, a orelha quente, estão falando de mim, o Elfone.
Aqui é o Thiago Coelho, professor de História da Unesc, e com certeza o programa do Avesso já entrou pra história.